A história da Reforma Protestante, da semente à árvore frutífera e seus frutos. Durante séculos, a verdade esteve acorrentada. O acesso à Bíblia era privilégio de poucos, e o poder religioso governava até a consciência dos homens. Mas no coração da Europa, uma pequena semente começou a germinar. Uma semente de coragem, fé e liberdade. Essa semente desafiaria impérios, reis e papas, e dela nasceria algo que transformaria não só a Igreja, mas toda a civilização ocidental. Esta é a jornada da Reforma Protestante, da semente à árvore frutífera e seus frutos. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta de aprender sobre teologia, lei e governo, dá um clique e se inscreva no canal. Vamos continuar no vídeo. Porque hoje vamos viajar no tempo e descobrir como a Reforma Protestante plantou as raízes do mundo livre. Da liberdade espiritual à política, da ciência à educação. Vamos entender como uma fé viva e corajosa mudou o rumo da humanidade. A semente, os pré-reformadores. Muito antes de Martinho Lutero, surgiram homens que desafiaram a Igreja buscando um retorno à verdade bíblica. Pedro Valdo, 1140 a 1205, o comerciante de Lyon que financiou a tradução da Bíblia para o francês e pregou a simplicidade do Evangelho. Assista o vídeo no canal. Pedro Valdo, a semente esquecida da Reforma Protestante. John Wycliffe, 1320 a 1384, o professor inglês que traduziu a Bíblia para o inglês e proclamou que Cristo, e não o Papa, é o cabeça da Igreja. Assista o vídeo no canal John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma Protestante. Jan Hus, 1370 a 1415, da Boêmia, inspirado por Wycliffe, denunciou a corrupção do clero e defendeu o direito de todos ouvirem a palavra, pagando com a vida. Assista o vídeo no canal Jan Hus, o mártir que antecipou Lutero. Esses homens plantaram a semente da Reforma, proclamando a autoridade da Bíblia e o chamado à pureza da fé cristã. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. Era filho de um minerador, criado para estudar direito. Mas uma tempestade mudou seu destino. Tomado de medo, prometeu a Deus que, se sobrevivesse, se tornaria monge. Assim, Lutero entrou para o mosteiro agostiniano, buscando paz para sua alma. No entanto, quanto mais tentava agradar a Deus com jejuns e penitências, mais percebia o peso do pecado. Foi em meio à angústia espiritual que encontrou a resposta na Bíblia. O gatilho bíblico: o justo viverá pela fé. Ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, Lutero leu as palavras que mudariam sua vida e o mundo. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Nesse momento, ele entendeu que a salvação não é conquistada, mas recebida pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Esse versículo se tornou o estopim de uma revolução espiritual. Lutero não queria dividir a Igreja. Ele não queria criar uma nova Igreja, mas reformar a existente, purificando-a à luz da palavra. Seu desejo era ver uma fé pura, centrada nas Escrituras e livre das corrupções humanas. Como ele mesmo disse, eu não quis dividir a Igreja, mas chamar de volta à verdade do Evangelho. As 95 teses e o conflito com a Igreja. Em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas 95 teses em Wittenberg. Ele questionava o abuso das indulgências, a venda do perdão e a autoridade do Papa sobre a salvação. O que começou como um debate acadêmico se tornou o estopim de uma revolução. Lutero foi excomungado, ameaçado de morte, mas permaneceu firme. Sua coragem acendeu uma chama que atravessaria séculos e não poderia mais ser apagada. Mas por que somente Martinho Lutero conseguiu ver a reforma florescer? A resposta está no tempo certo. A invenção da imprensa de Gutenberg permitiu a rápida difusão de ideias. O Renascimento despertou o pensamento crítico e o retorno às fontes originais da fé. E o mundo político estava em crise, farto da dominação eclesiástica. Lutero uniu coragem, convicção e contexto histórico.
Quando afixou suas 95 teses em 1517, o que Pedro Valdo havia semeado séculos antes encontrou o solo fértil para florescer. A árvore frutífera, os reformadores e os frutos. Depois de Lutero, a reforma floresceu em toda a Europa. Na Suíça, Ulrich Zwingli promoveu uma reforma radical da liturgia. Em Genebra, João Calvino organizou uma teologia sólida e fundou escolas para líderes. Ele sistematizou a teologia reformada. Na Escócia, John Knox fundou a Igreja Presbiteriana. Cada um, em seu contexto, espalhou as raízes da fé reformada e os frutos logo se tornaram visíveis. Liberdade de pensamento, educação para todos e o surgimento de sociedades centradas na Bíblia. As pautas teológicas em comum. Apesar das diferenças culturais, todos os reformadores defendiam princípios centrais. Sola Scriptura, somente a Bíblia é a autoridade suprema. Sola Fide, somente pela fé somos salvos. Sola Gratia, somente pela graça. Solus Christus, somente Cristo é o mediador. Soli Deo Gloria, toda a glória pertence a Deus. Essa foi a raiz teológica que sustentou o movimento e transformou a Igreja. O legado de liberdade, ciência, educação e política que a Reforma trouxe ao mundo. A Reforma Protestante não foi apenas uma revolução religiosa. Foi o nascimento da liberdade moderna, espiritual, científica, educacional e política. Quando Martinho Lutero afirmou diante do imperador: "Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me." Ele não apenas defendia sua fé, ele estava declarando a soberania da consciência humana diante do poder. Essa simples convicção abriria caminho para a era da liberdade. Liberdade espiritual e intelectual. A Reforma quebrou o monopólio do saber. Ao afirmar que cada crente podia ler e interpretar as Escrituras, Lutero proclamou também que ninguém tem o direito de controlar a mente ou a consciência de outro ser humano. Essa redescoberta da responsabilidade individual perante Deus gerou a liberdade intelectual, que se espalhou para as artes, as ciências e a filosofia. Liberdade científica. A visão reformada de que o universo é uma criação racional de um Deus racional encorajou o estudo metódico da natureza. Cientistas protestantes como Kepler, Boyle, Pascal e Newton viam a ciência como um ato de fé racional. Estudar o mundo era decifrar os pensamentos de Deus. Assim nasceu o método científico moderno, fundado na observação, na razão e na liberdade de investigar, livre da censura clerical. Liberdade de imprensa. A Reforma foi o primeiro movimento verdadeiramente viral da história. Graças à imprensa de Gutenberg, as 95 teses de Lutero circularam pela Europa em semanas. Ideias, antes restritas a mosteiros, agora estavam nas mãos do povo. A imprensa se tornou a voz da Reforma, e a Reforma, o propósito da imprensa. É justo dizer que a liberdade de imprensa e a difusão do conhecimento moderno nasceram com a Reforma Protestante. Liberdade religiosa. A Reforma instituiu o princípio da liberdade de consciência, o direito de cada pessoa se relacionar com Deus sem coerção. Essa ideia revolucionária, a fé como decisão pessoal, lançou as bases para o conceito moderno de tolerância religiosa e direitos humanos. Pela primeira vez, ser fiel à própria consciência passou a ser mais importante do que obedecer ao poder religioso ou político. Liberdade política. Da Reforma também floresceu a liberdade política. Ao afirmar que Deus é soberano e que todo poder humano deve ser limitado, os reformadores prepararam o terreno para o surgimento do Estado moderno. As ideias calvinistas sobre governo, especialmente o princípio da responsabilidade mútua entre governantes e governados, influenciaram diretamente a formação das democracias ocidentais. A noção de que o ser humano é simultaneamente livre e responsável diante de Deus gerou sistemas políticos baseados em leis escritas, separação de poderes e direitos individuais inalienáveis.
Essas ideias atravessaram o Atlântico e inspiraram os pais fundadores dos Estados Unidos. Líderes como John Witherspoon, pastor e mentor de muitos signatários da Constituição americana, foram profundamente influenciados pela teologia reformada. A Revolução Americana, 1776, ecoou os princípios da reforma ao proclamar: todos os homens são criados iguais e dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Esses ideais de liberdade individual, limitação do poder e soberania do povo têm raízes diretas no pensamento protestante. A Reforma inspirou também a divisão dos poderes defendida por John Locke e Montesquieu, ambos moldados por valores protestantes de moderação e equilíbrio. Do mesmo modo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, na França, e as constituições modernas derivaram desse mesmo impulso, o de libertar o homem da tirania e afirmar que a autoridade humana deve servir e não dominar. Liberdade educacional e acadêmica. A Reforma foi também uma revolução no ensino. Lutero e os reformadores criaram escolas públicas e universidades para que todos pudessem ler a Bíblia e compreender a fé. A alfabetização tornou-se um dever espiritual e o estudo um ato de adoração. Dessa visão nasceram instituições como Harvard, Yale, Princeton, Oxford Reformada e Cambridge, fundadas por pastores e educadores protestantes. Em resumo, a Reforma lançou as bases da sociedade moderna: liberdade de fé e consciência, liberdade de pensamento e de imprensa, liberdade científica e acadêmica, liberdade política e civil, e o direito de aprender, ensinar e governar com justiça. Tudo isso nasceu de uma semente plantada por homens que acreditavam em uma verdade eterna: o justo viverá pela fé. E dessa fé brotaram as raízes do mundo livre em que vivemos. Da semente aos frutos. Pedro Valdo foi a semente. Wycliffe, o broto. Hus, o caule que resistiu. Lutero, a árvore frutífera. E nós somos os frutos. A Reforma não foi o fim, mas o recomeço. Que a verdade que libertou o homem do cativeiro clerical continue libertando mentes e corações, porque toda transformação verdadeira começa com uma semente. Se esse vídeo te inspirou, curta, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. Uau, este canal Romanos 13 For no YouTube é maravilhoso! Que descoberta! Vamos nos inscrever no canal agora para não perder nenhum vídeo novo.